Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, tudo bem? Tudo bom? Você tá tão apaisana hoje? Esportivo. Não, é porque a fisioterapia do meu joelho vai ser na sequência do programa. Então eu preciso assim... Terminar o programa, você correndo. Correndo, não, correndo não ainda sair, não dá. Né? Cascateiro, né? Não dá, com esse joelho não tem jeito. Mas vem cá, hoje a gente vai ficar satisfeito com o que disse o presidente da Câmara, a gente vai ficar inquieto com as declarações do Paulo Guedes, que não tem descontrole da inflação, e que isso é coisa de negacionista da economia e precisamos respeitar as instituições. Podia falar isso pro chefe dele, né? E aí, você tá mais olhando para onde? Olha, Oineg, achei importante, primeiro boa tarde para você, para a Débora, você boa ouvinte. Tarde. Achei importante o presidente da Câmara, Arthur Lira, falar agora há pouco num evento do mercado financeiro que havia ali um respeito às contas públicas. Ele falou assim, não vamos praticar irresponsabilidade fiscal, não haverá rompimento de responsabilidade fiscal. Isso por quê? Porque a gente já está acompanhando há alguns dias o mercado financeiro reagindo muito mal e todo o clima também entre o empresariado, né, na economia se deteriorando por conta dessas sinalizações de irresponsabilidade com as contas públicas. Então ele fez um movimento para poder amenizar um pouco o clima. A gente tem um ambiente já muito pesado, né, com as contas públicas, político, então é importante que a gente tenha movimentos para tentar botar um pouco de água na fervura, porque senão a economia vai degringolar de vez, né? Ele falou que não vai votar essa semana a reforma do imposto de renda, que vai ainda buscar uma convergência, vai fazer mais uma rodada de conversas com os líderes, porque essa reforma do imposto de renda começou de um jeito e terminou completamente desvirtuada, né? A proposta era tirar impostos de rendas mais baixas, de pessoas que recebem salários menores e cobrar mais de rendas mais altas. No final das contas, teve um monte de exceção, um monte de gente conseguiu bater lá na porta e conseguiu ser atendido. Tem um monte de jabuti que diminui, inclusive, reajuste de salário de professores, que a gente conversou aqui, prevê aumento até de medicamentos, enfim, virou um balaio de gato. E, no final das contas, além de não promover a questão da desigualdade, ali, redução de desigualdade social via tributação maior de renda, a gente ainda termina com uma perspectiva de perda de arrecadação, ou seja, preocupando ainda mais a falta de dinheiro para poder respeitar as regras de gastos, né? E aí o presidente da Câmara falou assim também, olha, sobre precatórios, aquela questão de parcelamento, a gente está buscando soluções, a gente vai respeitar o teto de gasto. O fato que também pegou super mal isso, né? A gente sabe que o governo já está discutindo um plano B para poder pagar esses precatórios, respeitando o teto de gasto. Enfim, o que a gente tem é o governo, na verdade, fazendo um discurso ali, o Congresso também colocando lenha na fogueira, né, de que iam parcelar precatório porque não tinha dinheiro, porque surpreendeu, né, porque perderam ações na justiça com valor muito acima do esperado, mas daí ao mesmo tempo o presidente começou a falar que o Bolsa Família ia dobrar de valor e tal, então assim, a percepção que passou de mensagem, né, de responsabilidade fiscal foi péssima, porque tentou atrelar uma coisa com a outra. Então, assim, vamos dar um jeitinho de tirar o teto, o precatório, né? A gente vai parcelar o precatório e aí com isso a gente vai conseguir aumentar o Bolsa Família. Como se estivessem fazendo uma espécie de maquiagem ali nas contas públicas e foi super mal recebido. A gente teve uma deterioração, né, de expectativa de inflação. A gente está numa situação de muita dificuldade, realmente. E aí, quando você falou do Paulo Guedes minimizando a inflação, né, dizendo, mas é um problema mundial, uma parte é verdade, outra parte ele sabe muito bem que não é. É um discurso para quem não entende, né? O mercado financeiro, como a gente tem falado, não é bobo, o empresariado não é bobo. Tem todos os números, né? Não, e a questão é a seguinte, ele falou da inflação americana, mas ele citou a inflação americana do trimestre e comparou com a projeção da inflação... você está me ouvindo? Agora tô, é que ficou baixinho. Não, ele comparou a inflação brasileira, a projeção anual, com a inflação americana do trimestre, porque a projeção americana não é
Aqui ele falou em 7%, a inflação americana projetada para o ano não é de 7%. Depois ele, quando fala dos Estados Unidos, lá, hoje a taxa de desemprego é 6% e caindo para 4,5%. Aqui é 15% quase, caindo no máximo para 12%. Ou seja, é uma empulhação, fake news da economia. E aí ele fala dos negacionistas. Mas eu ia te perguntar uma outra coisa, claro. Queria que você comentasse isso, mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Me lembro que no governo Fernando Henrique, o Banco do Brasil fez uma capitalização muito forte. O Tesouro foi lá e botou uma baba de dinheiro porque o banco estava mal. E as ações do banco subiram. Ou seja, mesmo quando o Tesouro faz um desembolso grande, mas ele faz um movimento racional para corrigir, para recomeçar, para algo que faz sentido, o mercado reage positivamente. Não é que desabou... os papéis brasileiros desabaram e tal. O mercado reage não ao resultado final, mas ao movimento também. Se você está fazendo a coisa que parece sensata, o resultado a gente avalia depois. Cadê a sensatez desses movimentos? O precatório ia tirar todo do teto, como você falou. Você mesmo observou no seu primeiro comentário sobre isso aqui, foi por que eles não tiram do teto só a fatia que ultrapassa aquilo que se esperava? Agora estão caminhando para esse modelo. Ou seja, o mercado fica inseguro porque cada hora é uma alquimia diferente. Exatamente. A discussão é exatamente essa, né? E quando eles fazem esse discurso de que parcelar o precatório porque a gente precisa aumentar o Bolsa Família, é como se as pessoas estivessem contra a fazer um aumento de proteção social. Obviamente que não, porque a gente tem uma situação de grande dificuldade, né? Principalmente entre as rendas mais vulneráveis hoje no Brasil. A gente tem um desemprego recorde, a gente tem uma pobreza muito alta. A questão é vincular uma coisa com a outra, né? Então, o mercado começou a interpretar como se o governo, sim, essa discussão de precatório precisa acontecer, mas separado desse discurso de que vamos aproveitar e tirar o precatório da conta para poder turbinar o Bolsa Família, porque você pode turbinar o Bolsa Família deixando, por exemplo, de liberar verba para os parlamentares fazerem obras nos seus redutos eleitorais, né? Que, aliás, não foi vetado, né, pelo presidente Bolsonaro, aquelas emendas do relator, que são justamente verbas para os políticos gastarem como eles bem entenderem em ano eleitoral. Então, o que os especialistas estavam mostrando é que tentou-se fazer um discurso mostrando que era ou precatório ou Bolsa Família. E, no fundo, a gente sabe que tem um monte de outras opções ali, uma discussão de precatório que precisa ser feito à parte de uma discussão de proteção social. Tentou se montar, né, ali uma narrativa e ninguém é bobo, é isso, né? Eles podem fazer essa narrativa para quem não entende, mas o que a gente vê no mercado financeiro é, obviamente, uma reação imediata a essa desconfiança com alta de dólar. Hoje até o dólar cedeu, a gente está com R$ 5,26, a fala do Lira ajudou e a gente tem um dia um pouco mais ameno aí desde ontem no mercado internacional, depois de muita turbulência na semana passada. Então há uma espécie de correção, mas essas preocupações continuam aqui. E aí, Inês, quando você fala dessa questão da inflação que você estava falando, comparar com os Estados Unidos, assim, uma parte é verdade, porque a gente tem uma inflação no mundo todo que cresceu por conta de aumento de commodities, né? Houve uma valorização no mundo todo de petróleo, de minério de ferro, de alimento. A gente pagou por isso, assim como na China, assim como nos Estados Unidos. Teve uma falta de produtos no mundo, né? Teve um descasamento que a gente ainda tem hoje, né? Um descasamento entre produção e falta de peça. A gente vê isso na construção, vê isso mais fortemente na indústria automotiva, que tem fábricas paradas porque as peças não estão chegando. Então, a gente tem um aumento de preços por falta de produtos suficientes, né? Houve uma quebra de fornecimento no mundo, mas aqui no Brasil, a gente está falando que, como você falou, as pessoas não têm dinheiro para comprar carne, né? A gente tem uma questão do desemprego alto nos Estados Unidos, a inflação está subindo porque muitos americanos foram protegidos e estão conseguindo consumir, então isso também está botando lenha na inflação. Aqui não, as pessoas mal conseguem consumir o básico, e aqui a gente tem uma alta de dólar muito forte, porque a nossa moeda real foi a moeda que mais perdeu valor nos últimos 12 meses, justamente porque há uma série de movimentos populistas
que preocupam e colocam a nossa moeda com perda de valor. Ou seja, era para a gente ter, com um dólar abaixo de R$5, sem esses ruídos todos políticos, institucionais, fiscais, com um dólar abaixo de 5, né? O IBRE, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Economia, calcula o dólar hoje a 4,50. Imagina, estaria muito mais barato o preço do combustível, que é em dólar, o preço da conta de luz, o preço de alimento e por aí vai. Então, assim, falar que a gente está vivendo a mesma realidade dos Estados Unidos é desonestidade, né? Não há a menor dúvida disso. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Te vejo hoje à noite? Vamos lá, pede para eu entrar, você que manda lá. Eu não mando nada, eu só obedeço. Valeu, Juliana, então a gente se fala. Um Beijo beijão. amanhã aqui, hein? Não vai faltar. Tô sempre. Valeu, Ju.